Mais uma vez, agradecendo a vocês e entendendo da importância de vocês estarem nessa conexão, porque é um caminho que nós vamos percorrer juntas, que vai nos abrir muitas portas, muitos entendimentos, um caminho muito prazeroso para nós. E vamos esperando mais um pouquinho, as pessoas entrando. Eu posso ver já algumas pessoas aqui muito queridas, pessoas que eu também não conheço ainda, que também não me conhecem, que vamos agora começar. Então, mais uns minutinhos, mas não muito tempo. A gente dá mais alguns minutos quando chegarem. Isso. Olá a todas, Aline, Laura, Deise, Cristina, Graça, Dani, Guará, Renata, Mariana, Lenora, Isabela, Sara, Deise, Simone, muito obrigada por estarem aqui. Então, nós vamos começar, então. Nós vamos hoje falar sobre o tarô da transcendência. Eu sou a Lisiane, tem gente que me chama de Lise, e assim é um coração muito aberto e de muito tempo de estudo. Nós vamos começar... Deixa eu dar uma ajeitada aqui na nossa apresentação. Yes! Então, vou falar um pouquinho sobre mim. Eu digo aqui que eu comecei a conectar com dimensões de mente, emoção e espiritualidade desde os 13 anos. Meu avô espírita, meu avô era um general, nascido em 1896. Ele era um médium espírita, foi dos fundadores das casas mais tradicionais de Porto Alegre. E lá eu comecei a conhecer o que é a espiritualidade, embora o resto da família toda fosse pessoas agnósticas. Mas eu era uma pessoa que estava sempre conectando, entendendo as emoções, enfim. Com 17 anos, eu comecei a minha trajetória no ocultismo, me tornei uma Rosa Cruz, que é uma linha de estudos ocultistas que começou no início do século XIX na Inglaterra, ou melhor, final do século XIX na Inglaterra. E aí, quando eu estava com uns 20 e poucos anos, em 1990, eu fui iniciada no tarô de Marseille, com uma professora que eu sentava junto com ela, e na época não existia online, né? Não existia internet, e a gente estudou juntas, onde me abriu as portas para muitas outras dimensões do autoconhecimento. E aqui até, inclusive, eu tenho o meu primeiro caderno que data. Está aqui a data. Aqui, dia 25 de maio de 1990, eu estava estudando a carta 11 da força. E a força é que eu quero compartilhar contigo, dentre outras coisas. Ter essa força interior, a força que é algo que não precisa ser imposto, é simplesmente a nossa força interior compartilhada e para a gente servir. Eu coloquei um slide aqui que mostra um recorte da minha vida, né? Então, aqui no canto, aqui de baixo, a Lisiane trabalhando pesado em fazenda aqui na Austrália, sou uma cidadã australiana. Tenho filhos lindos que já são adultos, um coração de mãe enorme, uma herança cigana dentro de mim, e é por isso eu acho que eu ensino o tarô, que eu jogo o tarô há muito tempo. A conexão com a Índia tibetana,
Pareço uma monja aqui, né? Raspei a cabeça, assim, tive essa experiência incrível. Para quem conhece o Human Design, eu sou uma projetora, uma pessoa que tem como missão a compartilhar o amor e a verdade de cada um no aqui e no agora. Estive junto com o grupo de ativação planetária no Egito, nesse início de ano, uma conexão com os mestres ascensionados, os estudos energéticos do taoísmo, transformar a energia sexual em energia espiritual, os sons, os mantras egípcios e toda a origem, desde o do tempo da origem do universo, o som está, então, a importância da vibração. E aqui, então, é mais ou menos um resumo da Lisiane ultimamente, e que vem ali das origens também. Então, agora a gente vai falar sobre o que interessa. Vamos falar sobre o tarô. Então, isso aqui mais ou menos seria o nosso índice, o que nós vamos estar fazendo, trabalhando hoje, agora, nessa próxima hora. O que é o tarô? Por que estudar o tarô? Os princípios do tarô, o que o tarô exige de nós, a origem, a estrutura, o caminho do peregrino, as abordagens de leitura e o tarô na prática. Então, por que o tarô? Porque ele faz parte do nosso subconsciente, de cada um de nós. A humanidade, ela criou culturalmente figuras que são os arquétipos. O que são os arquétipos? Eles são os padrões humanos de referências maiores. Então, por exemplo, o arquétipo da mãe, o arquétipo do imperador, o arquétipo do velho sábio. Esses arquétipos, a humanidade toda, ela segue consciente ou inconscientemente. Então, como conta essa história da humanidade de uma forma muito padrão? A gente passa por processos que são comuns a todas as pessoas. E o tarô mostra esse caminho. E então, quando a gente tem a capacidade e preparação de estar alinhado dentro do nosso eu, a gente abre portais de sabedoria, de consciência, e abre chaves de acesso para poder manifestar. Então, o tarô é uma ferramenta muito poderosa, e é por isso que eu estou te mostrando o tarô como oportunidade de ferramenta. O tarô exige reverência, respeito, responsabilidade e estudo. Por quê? Porque ele te conecta o teu eu menor, que é o ego, para o teu eu maior e para a fonte. É uma conexão que a gente tem a oportunidade de fazer. Ele entra em dimensões diferentes. E o que são as dimensões? As dimensões, se tu for pensar em termos muito simples, é enxergar por outros ângulos. É a oportunidade de ver as coisas por outras dimensões, por outros pontos de vista. Mas também abrem campos energéticos e registros acásticos, que são as memórias da gente, não só da gente, mas de outras consciências, porque a gente vai estar lidando com outras pessoas quando nós estamos contribuindo, lendo para elas. Então, esta responsabilidade, esse respeito é fundamental. E o estudo, naturalmente, é um envolvimento bastante profundo de entender as cartas e entender como comunicá-las.
E neste aspecto que eu falo de consciente, inconsciente, subconsciente, superconsciente, nós vamos falar agora nessa próxima slide. O que são, a gente às vezes se confunde quem é quem nessa questão da consciência. Então vamos ver aqui, um iceberg, ok? Esse iceberg, a parte de cima, vamos fazer uma analogia. A parte de cima aqui, ela é a nossa consciência, o que consciente, o que a gente consegue entender, o que está aqui na nossa memória, na nossa consciência, que a gente sabe. O que está isso é o consciente. O que está embaixo da água, que é também parte do iceberg, ela é o nosso inconsciente. Ela tem o mesmo padrão, ela tem a mesma matéria, né? A gente pode ver o mesmo estado de gelo ali, lá embaixo, escondida. Ela faz parte o quê? O que é o nosso inconsciente? Elas são as nossas referências de DNA, os nossos ancestrais, as nossas vidas passadas, tudo que está já em nós, que muitas vezes a gente repete sem se dar conta, porque está dentro da nossa essência. Então, isso é o nosso inconsciente. O subconsciente seria a água que envolve todo o iceberg, é todo o oceano, é um caos de informações, é a cultura, é a educação, são as emoções de outras pessoas que nos afetam, as informações que nos rodeiam, mas que não são exatamente nós, mas que sem querer a gente absorve, sem se dar conta. Isso é o subconsciente. Ou pode se chamar, a partir de Jung, o inconsciente coletivo. E o supraconsciente é essa imensidão à volta. É o céu, são as nuvens, é toda essa conexão com as outras dimensões, são os nossos guias, são o nosso futuro, é o que está na volta, mas que não faz parte necessariamente do subconsciente, ela é algo que está além. Então, é importante a gente começar a discernir isso, porque quando a gente joga as cartas, muitas vezes as pessoas acham que elas são aquela emoção, que na verdade não é a pessoa em si, mas é o subconsciente que está influenciando. Então, é só um exemplo para te dar, para ver como é importante a gente ter essa noção, esse conhecimento do que é o quê, tá? Então, para a gente poder jogar o tarô, é muito importante que nós tenhamos o conhecimento das leis universais, porque elas vão nos dar as diretrizes, e que são o mentalismo, a correspondência, a polaridade, a vibração, o ritmo e causa e efeito e a geração. Eu estou falando rápido aqui porque nós vamos falar com mais detalhe nos próximos slides. A lei do mentalismo é a primeira lei e ela é a que resume todas. Se fosse para existir uma lei só, seria essa. Tudo o que você pensar e projetar de seus pensamentos se torna real no presente. Se você se sente, se você pensa que você é saudável, você está vivendo a vida no momento saudável, aqui e agora. Tudo que a gente pensa, então, o cuidado que é o que pensar e o que falar. Tudo que tu for falar para o teu cliente, quem estiver te ouvindo, ela vai tomar como verdade e ela vai tornar isso real. Então, veja só a importância que é de nós sabermos dessas leis, para a gente estar sempre vigilante. A próxima lei é a lei da correspondência. Somos por fora o que somos por dentro, assim como é acima, é abaixo. Então, nós somos a correspondência do que a gente vive, o que a gente sente. E é
inexorável, são leis que não mudam para nada no universo. A lei da vibração, o universo está em constante vibração, o som da vibração cria as ondas que fazem a realidade. Então, se tu está vibrando, e a voz é importante, se tu está vibrando no amor, o amor vai vir para ti. É uma questão de ressonância, e tudo muda a todo momento. A vibração muda em cada respiração que a gente dá. Então, se a gente vibra na tranquilidade, essa vibração da tranquilidade, ela vai dar a consequência do que a gente vem adiante. A vibração é sempre conectada ao tempo e à frequência. E o que que diz isso? Tudo tem seu tempo, a sua frequência. Se estamos numa frequência alta, por exemplo, as coisas acontecem rápido. Se estamos numa frequência baixa, ela vai mais devagar. E o ritmo nós respeitarmos e entendermos o ritmo é uma coisa muito importante para o tarô, por exemplo. Quando a gente sabe o que tem que amadurecer, uma fruta tem o seu tempo para amadurecer. As estações têm o seu tempo, existem todo um tempo de maturidade, de amadurecimento, uma estrutura de tempo, que é a expressão, a experiência, a integração e a transcendência. Tudo tem o seu ciclo fundamental para acontecer. Então, respeitar o ritmo. A causa e efeito. Tudo que fizermos terá consequências. É a lei da responsabilidade. E tudo volta na mesma força com que a gente arremessar. A lei da polaridade. Tudo tem o positivo e o negativo, e é fundamental para a evolução, porque pensando em átomos, pensando em elétrons e prótons e nêutrons, esse movimento da polaridade é o que faz a evolução. Então, se a gente consegue, quando a gente faz uma jogada, entender da forma neutra, é muito importante, porque quando a gente sai da polaridade, em vez de enxergar ruim, bom, noite, dia, enxergar com neutralidade, sair desse espaço para tu poder ter essa visão geral, para poder ter o direcionamento correto. E a lei da geração, que tudo é gerado pela polaridade do negativo e positivo, e tudo no universo morre para nascer infidavelmente a cada segundo, não para. A gente está sempre nesse processo de evolução. Então, essas leis, quando a gente aprende elas e se dá conta que elas são são diretrizes para a nossa vida inteira. E aí a gente também tem outras que provêm dessas 7 primeiras, que é a atração. A diferença entre a atração e a manifestação, eu vou dizer para vocês. Quando a gente atrai uma coisa, é como se fosse um ralo de uma pia. Entra tudo, entra a água, mas entra também aquele bichinho que está na água. Então, o que é atração? É relacionado à nossa falta. A manifestação e a cocriação é quando a gente está dando, a gente está expandindo. Então, quando você está, em vez de atraindo, está manifestando, é quando você se coloca na energia que você quer ressoar. Então, te coloca na abundância, que a abundância vai ressonar com a tua energia e vocês vão estar, nós estaremos interrelacionando juntos. Em vez de atrair, em vez de querer dar, querer receber, querer dar. Isso é muito, muito interessante.
A impermanência, tudo muda. Então, eu estou lendo a carta para ti agora, eu estou lendo o teu momento. Mas tu tem a capacidade de mudar aquele teu momento. Porque a impermanência depende, lembra quando a gente fala em vibração? Quando a gente fala na vibração, a mudança de vibração muda toda a realidade. A evolução, tudo está evoluindo a todo momento, então que a gente lembre de, em vez de estar nesse girinho aqui branco que vai para dentro, que a gente esteja nesse girinho verde aqui, que é o fluxo da expansão da espiral para fora. E o amor é a energia que conecta a todos nós. Então, vamos falar agora do tarô em si, da origem do tarô. Aqui nós temos os arcanos maiores, desde o louco até o mundo, que são 22 cartas. O que se diz, existem linhas diferentes, tá? Não se sabe exatamente de onde vêm, existem especulações, né? Se diz que viriam da Europa renascentista, a França, a Itália, lá onde passou já a Idade Média e artistas começaram a se expressar, e aqueles artistas que tinham conhecimento de alquimia, que tinham conhecimento dos conhecimentos ocultos, que não podiam, na época, ser expressados antes, porque se ia para a fogueira, então eles começaram a desenhar pictoricamente o conhecimento. Então, as cartas vieram dessa maneira. Aqui eu tenho exemplos de 4 desenhos do louco, do peregrino. Né? Existe mais, vamos à próxima. Próximo slide. Então, a outra linha diz que teria vindo de muito antes. Teria vindo do tarô, o tarô vindo do Egito Antigo, pela escola de mistérios de Thoth, que é o deus da sabedoria, que é essa figura aqui, é aquele pássaro que aqui na Austrália a gente conhece, que é o ibis, que é um pássaro que tem um bico assim, de arco. E aqui nós temos um jogo de tarô das cartas que seriam egípcias. Contudo, e essa é a linha que eu mais tenho fé e conexão profunda, estudiosos de Marseille, do sul da França, de onde vem o tarô mais tradicional, que vem do século XV, XVI, diria, o tarô de Marseille, tá? É dito que vem da Europa renascentista, lá onde a gente foi na primeira carta, das cartas ali, né? Falando da origem, mas que teria sido Maria Madalena, que no primeiro século depois de Cristo, naturalmente, ela, quando saiu, quando foi embora da antiga Judéia, ela se escapou, ela fugiu para o sul da França e viveu 30 anos numa gruta no sul da França, e teria sido ela que teria trazido o tarô. E esse amor se mostra, esse amor crístico se mostra nas cartas, e mostra principalmente na carta 20, que é da ressurreição, que é o julgamento, e a carta 21, que é do mundo, mostra um amor crístico do renascimento e da conexão com o universo. E Maria Madalena, para mim, é uma mostra de amor profundo, um amor que transcende a todas essas camadas de amor incondicional, né? Então, vamos falar da estrutura do tarô. Aposto que tem muitas aqui que já jogam tarô, que conhecem e estão querendo ver uma nova perspectiva, e nós vamos seguir o nosso caminho aqui, mas falando primeiro da estrutura para quem não conhece o tarô.
Então, o tarô são 58 cartas, são divididas em 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, que são 40 cartas que vêm do Ás ao 10, como um baralho de cartas, e 16 cartas da corte, que são o pajem, a rainha, o rei e o cavaleiro. E a gente já vai falar mais sobre isso. Falando sobre os arcanos menores, eles têm uma divisão muito interessante, que são os naipes, que são os elementos os elementos, a água, terra, fogo e ar. E a gente vai começando a entender isso e vai se tornando uma coisa tão rica, tão rica. Então, aqui a gente vai começar a jornada dos 22 arcanos, que são os arquétipos que nós vamos trabalhar agora, fazendo essa caminhada. O principal personagem dessa caminhada somos nós. Nós, os loucos, que somos os peregrinos na busca de nós mesmos. Então, essa carta é a preparatória, o personagem entrando nesse mundo. A Nietzsche diz: que serei eu, senhores superiores? Serei eu um sábio ou um louco? Senhores superiores, lembrem-se que os sábios também são loucos. Então, somos nós, dentro desse caminho, vindo a aprender. É o momento justo antes de dar o primeiro passo. O louco aqui, a gente vê ele completamente aberto a viver o mundo. Ele carrega só uma mochilinha, um saquinho ali no bastão dele, ele tem uma ajuda de um cachorrinho que acompanha ele, mas ele está aberto a conhecer o mundo. Aqui eu adoro essa imagem aqui. E diz assim, loucura espiritual. Me considero um louco porque não quero vender meus dias por nenhuma quantidade de ouro. E eu os considero loucos porque creem que os meus dias têm preço. Então, essa abertura, estar pronto, sabendo que o mundo vai nos prover as coisas. Existe um pouco de inocência, um tanto de inocência, e a inocência é fundamental, a gente viver com o saber que se está pronto para a caminhada, mesmo não estando totalmente prontos, porque a gente vai se adaptando, a gente vai se tornando pronto à medida que caminhamos. Então, aqui são agora, o louco aqui, ele está pronto para fazer a primeira caminhada, que é das cartas do 1 ao 7, que vai conhecer a sua família arquetípica, o reino dos deuses. Então, começamos pelo mago. O mago é um símbolo arquetípico de quem alcança os seus resultados. Ele é o yang, o positivo, ele é o masculino, a iniciativa, a ação, essa energia, a habilidade de manifestar as coisas, ele tem o conhecimento e o recurso, ele conhece e ele domina, aqui a gente pode ver os elementos, ele conhece e ele domina os elementos e ele tem vontade para criar essa mudança, a mudança no mundo. Ele é se chama mago, né? O magician. É como se ele realmente já está com a sua vontade. A palavra aqui é a vontade. Daí a gente chega, o louco começa com a vontade, ele está imbuído dessa vontade, agora ele vai ter a oportunidade de conhecer esse lado da papisa, da sacerdotisa. Não necessariamente, pessoal, quando eu falo nos arquétipos, eles são figuras masculinas ou figuras femininas. Estamos falando na essência, na energia. Aqui
A papisa é uma estudiosa, é a intuição, o inconsciente, é o desconhecido. E é algo que só pode se entender experimentando. Então, aquele momento em que o mago, que é a energia masculina da vontade, tem o outro lado, a correspondência da papisa, que ela é também uma essência de vontade, mas agora ela é do interior. Quando estava fora no mago, agora ela vai para dentro. Então, é essa conexão do estar fora e o estar dentro, acima e abaixo. Elas se complementam, a carta 1 e a carta 2. São fundamentais para a preparação do louco para sair no seu caminho. A terceira carta é a carta da imperatriz. A imperatriz, ela é abundante, ela é fértil, ela é criativa, ela é a feminina que nutre, ela é madura, ela dá a maturidade depois dessa experiência que o mago e a papisa estão tendo, ela amadurece nesse amor e nessa abundância. Ela é efetivamente feminina, a gente vê até o símbolo de Vênus aqui. Seu complemento, na correspondência, é o imperador, que tem autoridade, sabe o que está fazendo, está criando ordem e estabilidade, diferentemente da imperatriz, que é um amor, é a flexibilidade, é tudo aquilo mais inconsciente, e ele aqui é mais ação, são complementares. Chegamos, então, no Papa. Ele representa o conhecimento, educação, valores, ele vive a fé na sua vida cotidiana, ele tem uma estrutura, ele é a educação, ele é uma referência daquele avô que te ensina as coisas, aquela estrutura que nos dá as referências. É uma proteção externa, uma proteção de conexão também. Aí os enamorados. Quando o peregrino louco passou por todos esses aspectos, todos esses arquétipos, ele se depara com o seu lado dual, com a sua parceria. E ele tem que tomar uma decisão, ele tem que assumir uma responsabilidade por suas escolhas. E aí ele vai fazer a escolha da vida dele, que é alegrar o coração dele. Fundamental essa alegria, isso que nos chama, buscar a decisão que me alegre o coração. E aí ele pega o carro. Ele está pronto para a jornada dele. Pode existir diferenças, dificuldades, mas o importante é a força de vontade para ele seguir. A gente pode ver aqui que tem 2 cavalos ou 2 esfinges de cores diferentes, em direções diferentes, e ele tem o triunfo da vontade nas circunstâncias difíceis. Ele vai seguir a sua estrada. Até então, na primeira etapa, ele aprendeu, desculpa, vamos voltar aqui. Ele aprendeu o que eram as referências arquetípicas, ele tomou decisões e ele seguiu o seu caminho. E agora ele vai enfrentar, ele vai aprender o que é o equilíbrio, o que a realidade terrena, o que a consciência traz para ele. Então, aqui ele vai seguir da justiça até a temperança.
Na justiça, ele fala de enxergar as situações com racionalidade, entender a causa e o efeito, e ficar neutro nas questões que podem desequilibrar. O que que é justo? O que que eu fiz? Então, quando a gente vê essa carta da justiça, é muito importante entender o que até então eu estava fazendo. Qual é a consequência dos meus atos? Então, chama o louco, chama o peregrino para se equilibrar. Vamos ver em que ponto eu estou, em que lugar eu estou da minha vida. Só um momentinho para passar a próxima. O eremita. O eremita, ele representa a parte mais secreta. Ele tem essa luz interior que já está sendo acendida, está agora procurando entender a sua verdade interior. Ele conheceu todos os arquétipos externos, e agora ele, depois de ter conhecido tudo isso e tendo entendido o que é justo, ele vai para dentro dele, e ele se afasta das situações, ele se esconde, o eremita está na sua gruta. Quando a gente vê essa carta, a gente vê, ó, ela é uma carta de Saturno, é uma carta é um ser que se esconde no seu canto para encontrar sua própria verdade. E quantas vezes a gente faz isso ou deixa de fazer isso? É muito importante a gente perceber que existem em todas as cartas os aspectos positivos e os negativos, quando estamos na essência ou quando não estamos na essência. Depois a gente vê a roda da fortuna. A roda da fortuna, ela é aquela força que faz mudar as coisas de uma forma que a gente não controla. Não controla se não estivermos vendo de cima. Se a gente não entende esse fluxo dos altos e baixos, do ritmo, da polaridade, a gente fica na roda rodando sem controlar. E aqui mostra uma esfinge acima e mostra dois animais subindo e descendo descontroladamente. Então, a importância de a gente perceber que os fluxos acontecem e estarmos prontos justamente para enfrentar esses fluxos, porque são mudanças aleatórias que acontecem na vida. Então, essa carta é uma carta de mudança que a gente não tem controle sobre elas. Então, a importância dela é perceber que tudo muda, a lei da vibração, a lei da causa e efeito, e olhar de fora. A força, que é o enfrentamento da nossa natureza animal, a gente não precisa ter força física, a força é interior, com coragem. A coragem, o leão é o coração, coragem é a ação do coração. Então, é o convite a tu ter a tua força interior, essa coragem que nos dá as nossas convicções, sabemos onde estamos, e aí a gente não precisa fazer força física, a nossa força vem do nosso coração. O enforcado é uma carta que é muito interessante. Tem muita gente que acha que é uma carta negativa, uma carta ruim. Ela, no início dos tempos, quando o tarô foi, no início que o tarô foi criado, era uma carta onde o enforcado estava no pescoço, ele estava sofrendo. Aqui mostra diferente. Ele está pendurado pelo pé, pela sua própria vontade. É como se fosse assim, não é que tu não pode fazer nada, não. Ele se entrega, ele surrender, ele se entrega ao universo para conseguir o que ele quer. Muitas vezes a gente tem que deixar de agir, a gente precisa ficar no nosso momento, aceitar que o universo trabalhe para a gente ter uma experiência. A carta 13 é a energia da transformação. É assim, vai mudar, um ciclo vai terminar para começar um outro. Muita gente tem medo dela.
O nosso compromisso como tarólogo é mostrar o quê? Que um final que vai trazer uma nova oportunidade de uma nova transformação. É cíclico, é a lei da geração, é infindavelmente transformador. E a temperança é a última carta nessa trajetória, que ela, puxa vida, é um novo momento, tudo flui de uma forma mais equilibrada, as partes se juntam para formar essa magia de algo grandioso, correto, no momento correto e no lugar correto. Terminadas essas cartas, que são os dois trajetos, são dois trajetos que o louco percorre, que a primeira é conhecendo os seus arquétipos, a segunda é indo para o equilíbrio do seu mundo, aqui e agora, seu mundo material, mas entrando nos seus princípios, ele se dá conta que ele não precisa mais estar inconsciente dos arquétipos que ele vive, ele começa a entender, a se entender melhor, e aí ele vai passar por justamente o que ele buscava antes de desenvolver o ego, ele conseguiu. A gente fala em ego, gente, não é errado, o ego não é ruim, o ego somos quem somos aqui e agora. O meu ego se chama Lisiane, e eu estou aqui e tenho as minhas características para viver. Então, o ego se a gente está com o ego conectado com o nosso eu maior, e é essa a proposta dele, chegou nesse ponto, eu dirijo as minhas energias mais consciente e vou para o meu mundo interior. Eu consigo agora o que eu preciso aprender para a minha vida. Porque conquistas materiais são ótimas, mas elas não se completam se não existir o mundo interior e vice-versa. O mundo interior também, se a gente não consegue colocar aqui agora e compartilhar e poder oportunizar essa vida na matéria, na Terra, com as outras pessoas, a gente também não está cumprindo a nossa vida. E aí a gente entra nas próximas cartas. As cartas de 15 a 21, que são o reino da iluminação e autorrealização. É do diabo até o mundo. E agora a gente vai falar sobre elas. Então, aqui, o diabo é um arquétipo que nos mostra que a gente não está agindo com consciência, que a gente não está lúcido, a gente não consegue avançar, nem no espiritual, nem no mundano. A gente está parado. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Estou desconectado com o meu espiritual, estou desconectado com o meu material, virei meio que um escravo de coisas que não me fazem bem. Uma escolha, uma situação que contraria o meu melhor interesse. Claro, tu vai enfrentar situações assim. Vai ter horas que a gente se desconecta. Então, essa carta mostra isso. A torre é uma mudança inesperada. É uma ruptura. Então, porque se tu tá desconectado, se tu tá fora, tu tá lá no diabo, na carta do diabo. Isso aqui é uma situação causa e consequência. Convida a recebermos os novos desafios em vez de evitá-los. Então, vamos enfrentar o que está acontecendo. Vamos enfrentar por que eu estou desconectado, por que eu estou nesse diabo. Eu vou entrar na torre, vou cair, mas é uma matéria-prima e a experiência para criar algo novo. Isso que é legal. A oportunidade de recomeçar. Então, eu aprendi com o meu mestre Matias, ele diz assim, se tu tem o teu cocô, fez o cocô, fez a merda, usa para ser composto, vai usar como adubo. E essa carta te convida a refazer. É um acontecimento inesperado que muda tudo. Aproveita esse acontecimento inesperado e faz as coisas acontecerem da forma que vai te reequilibrar, vai te trazer para o teu centro. A estrela.
A estrela é muito benéfica, ela nos ajuda a nos guiar, nos assistir, ela é quem leva os navegadores. Então, ela te inspira, ela te dá, ela é um momento assim, depois de tudo que aconteceu, de tu estar fora da tua conexão no diabo, no 15, aí tu passa pela torre que te destrói tudo e que tu tem que reconstruir, a estrela te mostra o caminho. Vou reconstruir para quê? E para onde? Ela é um bálsamo, é uma luz maravilhosa que vem para a gente. A carta 18 é a carta da Lua. É uma carta que mostra assim, o que as emoções podem nos causar. As emoções, elas são, como a gente falou antes, elas são o nosso subconsciente, energias que vêm e que vão e que nos fazem evoluir, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, elas nos tiram a clareza. Elas não conseguem, a gente não consegue ver as coisas com muita consciência, muita clareza, mas é natural, porque ele é o movimento dos ciclos, é o movimento da água, as coisas ficam escondidas na sombra da lua e a gente enxerga diferente quando tem a luz do sol e a luz da lua. Isso é o bonito da dualidade, é a capacidade de a gente ver, sim, estou com emoções, não consigo entendê-las, mas elas vão passar, porque as marés passam, porque as luas mudam. É uma situação de mudança e incertezas carregadas de enganos ou segredos revelados. Então, quando a gente recebe essa carta, a gente vou prestar atenção no que eu estou sentindo. É real ou é o subconsciente que está me pegando, né? Aí a gente chega no Sol, na carta 19. A carta 19 nos ilumina com pensamentos positivos e como podemos manifestar os nossos sonhos e objetivos. O Sol é a claridade que traz alegria, mas quando ela está mal aspectada, quando ela vem assim no momento para te acordar, o que está acontecendo de errado? Sabe que o Sol, ele é um deus, né? E se tu fores ver que ele pode queimar, ele pode secar, ele pode matar, dependendo da intensidade. Então, o outro lado existe sempre. Então, se, por exemplo, o sol no deserto, ele é ameaçador. O sol numa floresta tropical, ele é pura luz. Então, a gente entender isso e decidir o que o sol nos faz. E aceitar essa luz do sol como das coisas mais nutrientes para nós. Mas ele pode, justamente como eu falei, dessa dualidade do sol, nas cartas do tarô, a gente precisa enxergar onde é que ela está, em que ponto está, porque o meu sol pode ser tão grande, aí vou falar no meu plexo solar, ele pode estar tão forte que ele pode estar até atrapalhando as outras pessoas que estão na minha volta. Olha só como é profundo. Uma carta de tarô pode ser assim reveladora para coisas muito mais profundas do que a gente imagina. A carta 20. A carta linda, nós estamos no final do caminho. É o renascimento. Depois de todos esses passos, o primeiro, o reconhecimento do seu ego no mundo dos deuses, das primeiras cartas, do 1 ao 7, depois da 8 a 14, que era ele se equilibrando, aprendendo, e depois ele indo ao mundo interior, ele chega no julgamento, que é o renascimento, a nova percepção. Eu enxergo como sendo o salto quântico. Quando tu percebe assim, uau, tudo isso que eu vivi me deu oportunidade para um reinício num outro patamar. Entender que as coisas podem ser muito mais leves, mais fáceis, dependendo de como a gente enxergar. É uma nova forma de enxergar a vida. É escutar e atender uma chamada, um chamado. E, por fim, é o mundo.
é onde a realização plena, a compreensão do universo, tudo se encaixa, é a completude das coisas com êxito. Então, gente, essas são as 22 cartas dos arcanos maiores do tarô. Então, quando o peregrino chega no final, ele se liberta dos padrões. Ele liberta-se da compulsão de seguir os seus padrões. Ele está livre para agir em formas de preencher as suas necessidades mais profundas e expressar sua verdade. Ele enxerga os arquétipos como forças do inconsciente coletivo e ele está alerta e desperto que a gente não precisa vivê-los de forma inconsciente, mas de forma individual. Tu pode escolher viver o imperador agindo, fazendo as coisas acontecer. Tu pode escolher ser a papisa, aquela mulher, aquela arquétipo feminino que está se interiorizando pelos estudos. Tu pode tomar decisões de como tu queres agir na tua vida. A gente não precisa ficar na maré do inconsciente e do subconsciente. A gente acessa a nossa essência, a gente entra no nosso eu maior e na nossa fonte. E é isso que a gente quer. Vamos passar para a próxima. Então, esse aqui é o caminho do peregrino. E se nós formos fazer também essas linhas aqui, né? E essas linhas aqui, as verticais, também têm sentidos. Então, por exemplo, o mago que está pronto para viver, ele encontra a justiça, ele vai saber o que é não estar conectado, que é com o diabo, e a conexão, que é o mago. A justiça aqui, ó, nos dá a coerência e o equilíbrio, para ele perceber quando ele está na conexão dele mesmo ou quando ele não está. E assim vão todas as cartas nas verticais, também fazem um sentido muito interessante. Então, aí a gente vem numa pergunta. O que é? É livre-arbítrio ou é predestino? A gente decide o que a gente quer na nossa vida ou a gente é predestinado? Eu vou contar uma coisa que aconteceu há muitos anos, bem no início da minha jornada como taróloga, mais de 30 anos atrás. Eu joguei tarô para uma amiga, e ela fazia muitos anos que ela queria ter um bebê. E eu joguei para ela e disse, olha, vem vindo um bebê. Um mês depois ela estava grávida. Então, aí eu me pergunto, eu adivinhei que ela ia ter bebê ou eu incentivei ela a ter a coragem de ter esse bebê? Não se sabe. Mas a gente interfere na vida das pessoas quando nós jogamos as cartas. Então, eu acredito no livre-arbítrio. Então, a gente agora entra entre o tarô simbólico e o tarô pré-determinista. Deixa eu só ver uma coisa aqui, eu tenho a impressão que a gente pulou uma... Não, estamos no lugar certo. Então, eu opto pelo tarô simbólico, que ele oportuniza nós vermos realmente o que realmente está influenciando energeticamente nessa realidade. O que está pegando no momento? O que está te bloqueando? Quais são as energias que estão te não deixando seguir o teu caminho? E a partir das diretrizes que determinam essas leis todas, né, a gente interpreta os caminhos a seguir para o equilíbrio e a consecução dos objetivos, dos sonhos, de desejáveis realidades. Então, por exemplo, em vez de a gente dizer, eu vou ser feliz, não, o que eu preciso fazer para ser feliz? Aí é uma jogada interessante. Porque nós não podemos prever as ações do outro, nem diretamente alterar o caminho delas. A gente pode, sim, mudar a nós mesmos, a gente pode mudar a imagem que fazemos do outro, do nosso comportamento perante essa pessoa.
A gente muda e a pessoa muda o seu comportamento também, depois de a gente mudar. Não é tu querer mudar o outro, é onde eu preciso me aprimorar para que as coisas venham a acontecer da forma como eu entendo merecer, ou fazer por merecer. Então, aquela vibração, como é que eu vou vibrar para que as coisas venham de acordo com a minha vibração? Se eu digo assim, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, o universo vai estar vibrando no eu quero. Então, o universo vai entender eu quero, ele não vai estar te dando isso, ele vai estar no eu quero, eu quero, eu quero. Entende? Dá para fazer? Faz sentido? Então, boas perguntas, por exemplo. O que você pode me dizer sobre tal coisa? O que eu não estou vendo em relação a essa situação? Ou, por favor, amplifique este entender. Essas são perguntas boas para se fazer para o tarô. Então, para chegarmos nesse momento de entendimento e relacionamento profundo com as cartas, não demora muito, porque a gente vai aprendendo enquanto a gente estuda. A gente vai jogando as cartas e vai conhecendo melhor. Mas, para isso, uma trajetória é necessária. E, nesse momento, eu quero dizer o seguinte, que nós vamos fazer perguntas e respostas no final da nossa apresentação. Eu peço, nesse momento, para vocês, a licença de mostrar para vocês o meu projeto, o meu sonho. Então, esse meu sonho está relacionado a fazer uma formação em tarô. Serão será um curso de 8 semanas, com 2h30 de aula cada dia, que nós vamos tratar dos arcanos maiores, os 22 arcanos e as leis, qual é a conexão profunda entre elas. A gente vai trabalhar a expressão e intuição, desenvolvimento da intuição. A gente vai experimentar essa conexão, vamos entender o que são os arquétipos, nós vamos estudar as influências da astrologia, da cabala, números, cores, símbolos, a luz e a sombra das cartas, as leis da jornada, o caminho. Vamos trabalhar os arcanos menores, o que são eles, os 4 naipes, o que são os elementos, qual é a influência, quais são as correspondências entre as cartas da corte, as cartas simples, os elementos alquímicos, a numerologia. Vamos trabalhar as jogadas, desde as mais tradicionais até aquela que você cria a sua própria jogada. Vamos fazer uma viagem em várias jogadas, muitas formas. Vamos nos preparar, saber como se preparar, escolhendo o tarô, escolhendo as suas leituras, fazer o teu estilo. Qual é a disciplina necessária para se tornar uma taróloga, um tarólogo? Vamos entender qual é o espaço, quais são os decks que tu vai usar, qual é o ambiente que tem que existir para que a gente possa estar conectado e fazendo esse trabalho. Vamos trabalhar meditações, ativações, alinhamentos e vamos praticar bastante. O código de conduta é fundamental para alguém que quer seguir esse caminho. Os princípios que têm que ser seguidos, a tua postura perante um consulente e a comunicação, como dizer a verdade do que tu está lendo, a forma como tu vai estar te posicionando. E eu diria o seguinte, que isso é fundamental e isso é o que faz a diferença entre um tarólogo que tem um compromisso, a responsabilidade, a reverência com o tarô e com o seu consulente. Porque a gente está aqui para compartilhar conhecimento e ajudar o nosso irmão a se tornar mais coerente, mais consciente. Então, dependendo do que a gente disser para essa pessoa, a gente pode mudar a vida dessa pessoa para melhor ou para pior.
E o meu compromisso, e sempre foi o meu compromisso, e eu compartilho com vocês, é de empoderar as pessoas e ajudar elas a se curarem. A partir disso, os estudos avançados, entender quais são cerimônias, rituais que a gente pode fazer, quais são os reinos e as dimensões, as vibrações sonoras, os mantras, a capacidade de cada frequência vibracional trabalhar dentro dos nossos corpos para ajudar a superar as coisas que a gente vê nas cartas. Isso faz uma grande diferença, entender o que é karma alheio e karma nosso, entender essa isenção e essa neutralidade como a gente precisa trabalhar para que a gente realmente esteja cumprindo a nossa, transformar esse karma em dharma, transformar a nossa vida cada vez mais, colocando mais luz no nosso caminho. É um caminho lindo, porque no momento em que a gente está lendo para outra pessoa, a gente está aprendendo para si mesmo e a gente está ajudando o outro. Então, a gente trabalha alquimia, isso é alguma coisa que é maravilhosa, trabalhar outras terapias. Eu, por exemplo, trabalhei muito o Theta Healing e a transmutação com o tarô. Começando pelo tarô e vendo quais são as crenças limitantes dessa pessoa, quais são as dificuldades dessa pessoa e ajudando ela, seja trabalhando o poder da gratidão, trabalhando a cura do choro ao riso, trabalhando a magia. A magia, o que que é? É tu te conectar com uma realidade que tu acha que tu não tem capacidade, mas tu tem. É entender, fazer o shift, é saber manifestar, saber criar junto, co-criar. Enfim, depois desses estudos avançados, a gente se tornar apto a se profissionalizar, a ser um praticante de tarô, a ser um tarólogo. Eu certificando você da capacidade de você começar a fazer um trabalho que pode ser o teu trabalho da tua vida, contribuir para as pessoas que estão na tua volta, as pessoas que estão precisando de uma palavra, estão precisando de uma canalização, de uma sabedoria. E não precisa ser médium, não precisa ter um passado de alguma coisa, eu vou lá, bruxística, nada necessário. O importante é tu te convencer do teu merecimento de entrar num caminho onde tu pode ajudar alguém. E eu hoje, depois de ter vivido, de trabalhar como taróloga, ter ajudado tantas pessoas, ter feito mudanças, às vezes pequenininhas, palavras que eu possa ter dito para alguém que mudou a vida delas naquele momento. Isso me fez muito feliz. Eu quero compartilhar contigo e te ajudar a fazer isso também. E hoje, eu, como professora que fui durante 15 anos, professora de inglês, tenho essa habilidade de compartilhar as coisas que eu aprendi. E são mais de 32 anos de tarô que hoje eu venho te apresentar. Então, são 8 semanas, 2 horas e meia de aula por semana. Nós vamos fazer, os vídeos vão ficar gravados, os horários nós vamos combinar, dependendo do grupo que vai se formar. Vai iniciar dia 26 de julho, em princípio, que é um dia portal, dentro do calendário maia. Dia 26 é o primeiro dia do ano, dia 25 será no Brasil, que é o dia fora do tempo. O investimento é $480, o que dá cerca de R$ 1.700. Os planos de pagamento vão ser disponíveis, a gente conversa isso individualmente. As inscrições vão até o dia 20 de julho, e para quem se inscrever nesse final de semana, eu vou fazer o que eu não tenho feito, lido para as outras pessoas. Eu vou fazer para vocês que se inscreverem uma leitura individual comigo. Eu vou abrir minha agenda para isso, com todo carinho. E o link para inscrição vai ser enviado no chat e eu fico à disposição para qualquer dúvida no curso.
Eu agradeço super por vocês estarem aqui. Agora nós estamos abertos às perguntas. E eu tenho uma última frase para dizer para vocês, que a magia não está nas cartas, a magia está em ti. Então, agora a gente vai abrir. Eu peço para a Laura me ajudar aqui. Eu quero poder... Olá, Lise, muito obrigada. Foi Olá, incrível essa jornada. muito Para as obrigada. meninas que quiserem fazer perguntas, pode tirar o mute, né? Pode colocar o microfone disponível e pode fazer as perguntas. Ô, Lise, oi! eu sei que você está mais focada nessa primeira turma agora, Aham. mas você já tem uma agenda para as próximas turmas? Porque eu estou terminando a mentoria com a Cacau. Ah, que linda! Eu não Então, estou te enxergando, mas eu sei que é a essa Josi, eu conheço. É a Deixa eu Sara. abrir. é a Sara. Não conheço, então. Deixa eu abrir, eu não estou conseguindo ver vocês, minhas Se lindas. você parar de compartilhar, Lise, talvez você consiga ver todo mundo. Ah, então é isso. Stop share. Ok! Ah, Estou vendo a Cris, a Lenora, a Sara, Fernanda, Silene, Dani, Mayra, Guara, Simone. Estou vendo vocês todas aqui. Renata Mariana, Luciana. Então, Sara, continua. tá, eu queria saber se você já tem, assim, no, né, como essa é a primeira turma que você vai fechar, são as 8 semanas, Aham. e se você tem um planejamento para as próximas turmas. Porque eu tô, assim, eu já tenho o meu, Ah, eu tu já estava tem? esperando essa oportunidade para aprender. Olha, Tem Sara. mais de 2 anos que eu tenho esse deck. Eu Aham. tentei aprender sozinha, né? Mas a gente fica bem segura. É. E eu não sei, eu acho que tem um chamado aí. Olha, Sara, vamos falando assim por partes, porque primeiro a gente vai formar essa primeira turma, Sim. tá? Mas nós estamos em contato, Sara. Tá, você pode. Você deixou o seu telefone aí para depois a gente conversar no WhatsApp? Claro, vamos fazer o seguinte: eu posso colocar naquele grupo, eu vou abrir para a gente conversar, e aí Ah, nós tá. trocamos telefones, eu estou à disposição para qualquer dúvida, para qualquer o que for. Assim, a minha alegria é hoje eu poder conciliar essa minha capacidade de ensinar, que eu ensinei por Uhum. tantos anos, e trazer de uma forma simplificada um estudo tão longo que eu tive Muito. durante 32 anos. Então, eu digo assim, eu filtrei, eu captei, eu tenho o meu estilo de trabalho, eu me tornei uma, vamos chamar de tarot healer, porque eu jogo o tarô e vão vendo o que precisa ser melhorado para, no fim, a tua vida ser mais fluida e mais feliz. Porque o que mais a gente fazer se não ajudar, compartilhar, fazer nosso papel dentro da nossa comunidade, né? Então, super bem-vinda, Sara, a gente conversa sim, tá? Alguma pergunta Fernanda, sobre o a conteúdo? Fernanda tirou o microfone. Tem alguma pergunta, Fernanda? Oi, Fê? Oi, para um pouquinho, que eu estou aqui me achando. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah. Não, eu estava escrevendo para agradecer, eu levei 1 ano para achar o chat, mas tudo bem, achei. Obrigado, Lise, adorei, né? Não consegui pegar desde o início, mas enfim, valeu, gostei muito, muito obrigado por compartilhar toda a tua experiência com tanta paixão, que é bem tipicamente Lisiane. E eu adoraria fazer o curso, mas como a Sara, acho que foi a Sara, né, que falou, eu tô porra aqui de coisa nesse momento, mas eu gostaria muito de ficar na próxima turma, com Ótimo, certeza. ótimo, Fê. Está no Sim, Brasil, sim. né, no Vai momento. ser.
Sim, sim, eu estou no Brasil e eu estou fazendo um curso. Eu convenci uma amiga taróloga de muitos anos também, que está me dando o curso, então foi incrível que tu disponibilizou um curso também nesse momento, né? Então, não, na próxima turma, com certeza, quanto mais conhecimento, melhor. Eu gostaria muito de fazer. Porque existem Então, pode me pôr aí para... Tá, porque existem diferentes Pode me abordagens. pôr para a próxima turma. Isso é muito importante, as diferentes abordagens, né? Eu tenho um estilo muito próprio de trabalhar, justamente mostrando como a gente tem que estar perante a vida para que as coisas aconteçam de forma melhor para todos envolvidos, né? Então, não é assim, o que vai acontecer no futuro? Qual é a previsão? Isso a gente pode ver, inclusive, né? O que vem em consequência da causa dentro das leis do universo. Então, essas coisas todas, e a gente começa a aprender, não só para falar para alguém, mas para nós mesmos, é um processo de evolução interna mesmo, nossa. Né? É como se fosse uma terapia, porque tu te enfrenta com situações em que tu, uau, eu estou repetindo esse padrão, tu começa a perceber padrões que tu pode mudar dentro de ti. É um caminho evolutivo do próprio peregrino mesmo. A gente entrando nesse curso, a gente entra num caminho realmente de evolução, né? Liz, eu tenho uma pergunta. O curso, ele capacita para eu poder fazer atendimento, mas eu também posso fazer leituras para mim mesma, né? Se eu não quiser trabalhar com atendimento. Com certeza, com certeza. Isso, quando a gente fala para o outro, né, o atendimento ao outro, isso envolve tu ter a capacidade de fazer as tuas próprias leituras para ti e para as pessoas que tu não precisa de profissionalizar, mas tu pode, inclusive, até te tornar... Eu posso, inclusive, falar sobre a minha experiência do que por muitos anos, quando eu vivia no Brasil e eu era professora, eu não jogava o tarô profissionalmente, eu jogava para pessoas amigas, né? E era muito bom. E depois, quando eu vi para a Austrália, aconteceu de o universo ter me levado a essa oportunidade de jogar. Eu joguei por anos aqui na Austrália e eu vivi a partir desse trabalho, né? Hoje eu estou decidida a ensinar. Eu estou decidida a não jogar mais, não trabalhar como taróloga e trabalhar como professora, né? Então, sim, a gente pode usar ele como ferramenta de autoconhecimento. Tipo assim, eu faço direto, eu estou sempre com as minhas cartas, aliás, vou mostrar aqui algumas. Enquanto você vai mostrando, Elisa, eu só vou ler aqui alguns comentários. A Graça falou que foi lindo e agradeceu o trabalho. A Leonora também. Parabéns, Lizzy, foi show. Mariana, obrigada, muito agradecida pela oportunidade. A Isabela falando que foi uma aula maravilhosa. Cristina falando muito obrigada. Tem alguém que está com Zoom User, que falou que vai entrar em contato. Não dá para ver o nome da pessoa e acho que ela também já saiu. Mas tem alguém que vai entrar em contato com você, que amou aprender os significados das cartas. A Isabela falando que teve um deck há mais de 10 anos e a semana passada ela comprou um novo. Olha! As sincronias. A Fernanda, que já falou aqui com a gente também falou que amou a aula. A Roberta falando sincronicidade, amo ver seus conhecimentos e experiências. A Dani agradecendo, todo mundo agradecendo muito. A Má falando que chegou um pouquinho depois, mas que ela amou, que o trabalho foi lindo. Que bom. Mostra aí pra gente suas cartas. Eu acabei de tirar uma carta, que é a rainha do elemento fogo, a rainha de bastão. Ela é... não, e fogo é o espírito, né? Então, aqui eu me sinto imbuída, eu estou nessa energia, né? Desse amor, desse conhecimento. Tem um gatinho junto que é o elemento do reino animal, a flor do sol, né? Então, me sinto nesse momento assim com esse fogo do coração, né?
E essa é a energia que está nesse momento aqui para mim. E fala assim, ó, acabou de vir. A Isabela disse que ama essa carta, ela é linda, né? E aí mostra aqui a justiça, acabou de vir, né? O que é certo vem para nós conforme a nossa atitude, conforme as nossas ações, e é matemática. Gente, eu não gostava de matemática, física, química, e hoje eu vejo que tudo no universo é baseado nisso, né? Então, a gente começa a resgatar, a gente começa a relembrar coisas. Porque não é por acaso que vocês estão aqui nesse grupo. Vocês estão aqui porque houve um chamado, ou houve uma ressonância, e aí tem um caminho a se trilhar. Se é a partir disso, eu, por exemplo, honro o quê? Por que eu estou aqui? Porque existe uma ressonância para mim. O universo me trouxe, me levou àquela taróloga, que lá em 1990 eu comecei a estudar, e daí hoje eu sei que a Lisiane tem origem cigana, e que eu devo ter jogado muito tarô na minha vida, nas outras vidas. E hoje eu quero ensinar, está na hora de compartilhar isso. E com muita alegria, muita disciplina em termos de princípios. E a gente vai começando a se elaborar. E eu vou dizer uma coisa, gente, eu estou na segunda volta de Saturno, para quem entende de astrologia, eu estou com 58 anos e eu tenho, está na hora de passar esse conhecimento, né? Então. Mas alguém tem perguntas? Todo mundo quietinho, vou chamar. Vou chamar uma. Eu vou fazer uma. Silene. Isso. Quando a gente tira a carta para nós mesmos, ou para nós mesmos, ou para outra pessoa, a gente influencia com a nossa energia? A gente está alegre, está triste? Sim, sim. Inclusive, por isso que eu falo no nosso conteúdo, falo no Preparando-se, tá? Porque nós somos um canal e conforme onde estamos, em que frequência estamos no momento, a gente vai refletir para o outro. Então, justamente, a importância de quando tu joga para o outro, tu te preparar, tu tá como sendo um canal para a pessoa, tu enxergar na tua neutralidade. Por isso que eu falo da importância de a gente observar, na observância, não é nem observar de olhar, é observância de seguir, né? Esses princípios. Então, tu tá vendo assim, olha, eu posso estar agora no momento que eu tô ansiosa, é o subconsciente que tá te pegando, tem alguma coisinha que tá lá, vamos se isentar para poder passar para o outro a resposta mais isenta possível. É um desafio, mas isso é um crescimento para a gente. E eu me lembro muito bem de muitos momentos onde eu estava pessoalmente vivendo um período X, que quando eu ia fazer o atendimento, não era eu ficava lá do outro lado. A Lisiane ficava fora da sala, digamos. Quem ficava era o canal para te dar a mensagem, sabe? Então, quando a gente fala em predestino e livre-arbítrio, tá, claro que não tem como tu sair voando, livre-arbítrio, tu não decide o livre-arbítrio, tu não vai virar um passarinho. Existem certos limites, tá? Mas tu tem a decisão de escolha. Então, quando a gente vê o presente, a gente tem a capacidade, a gente está dando para quem lê para nós, ou melhor, para quem a gente está lendo, a gente dá a capacidade dela decidir o seu futuro. Isso é muito importante. Aí é o shift, aí é a mudança que eu quero enfatizar de uma forma efetiva. Que a gente
tem que tomar esse cuidado do karma, de a gente pegar o karma do outro, porque se eu disser para ti que, olha, tu vai passar por uma situação horrível na tua vida, tu vai perder isso e aquilo. Cara, eu tô te colocando primeiro dentro da linha do estudo da física quântica, o olhar do observador muda a realidade, eu estou mudando a realidade do outro. E se tu acreditar que vai ser ruim para ti, vai acabar sendo. Então, é realmente uma preparação, Silene, é fundamental. E aí, o bonito disso é que no momento em que tu joga para o outro, tu tá te preparando, tu tá te aprimorando como ser humano. Né? Eu não sei, respondi, eu fui além. Ótimo, não. E para nós a mesma coisa, quando a gente está tirando para a gente, tem que tomar muito cuidado do que vai fazer também. Se estiver muito triste, pode influenciar. Pode influenciar. É muito importante quando tu for fazer a jogada para ti, tu fazer um momento de meditação, assim, de respiração, alinhamento, pedir pela resposta mais neutra, né? A gente tem que não dá para ficar assim, ai, eu tenho que ver, aí tira. Ah, não, mas essa eu não gostei. Ah, não, mas essa eu não gostei, essa eu não gostei. Não. Tem que. Isso mesmo. Eu vou contar uma história para você. Há uns 20 anos atrás, eu joguei tarô, eu tinha um deck de tarô que ele era bastante... Aí tem a diferença dos tarôs, tá? Tem tarôs que tu tem que eliminar eles da tua vida. Que eles te tornam viciada nele. A pessoa pode se tornar viciada num jogo de tarô, vai decidir botar vermelho ou amarelo, vai jogar o tarô. A gente tem que ter o respeito também nisso, sabe? Não é jogar para qualquer coisa. E eu vou confessar, teve um período da minha vida que eu estava num momento bem difícil, que eu queria jogar tarô para tudo, e aí eu tirei o valor das cartas. Eu perdi a reverência e o respeito a elas, entendeu? Então, essas coisas todas são muito interessantes, né? Eu vou fazer parte, o que diz aqui a Graça Rocha? E vibrar junta dessa turma. Que legal. Que lindo. Então, mais alguma pergunta, gente? Vamos abrir aí os microfones. Um minuto de silêncio. Minuto de silêncio pelas pessoas Simone. que não respiram mais. Boa noite. Boa noite, Simone. Lisiane, esse curso é só para iniciantes? Uhum. Existem cursos avançados, assim, que você vai dar curso de Marcela, né? Marcelo, né? Eu vou... o Marcel, justamente, ele é muito bom para os arcanos maiores. Para quem não conhece ainda os arcanos menores, ele é bem complicadinho, né? Tu já conhece os tarôs, é isso? Eu fiz já um curso de tarô, mas eu não sei, de repente, sempre mais visão. Tá, deixa eu só pegar ali o tarô de Marcel que a gente conversa. Só um momentinho, eu vou pegar ele aqui. Tá bom. Então, tu perguntou sobre o tarô de Marcel, se eu vou ensinar pelo Marcel. Olha, as cartas dos arcanos maiores, elas são muito boas. Inclusive pelas cores, elas nos ajudam muito a entender os sentidos, né, dos arcanos maiores. Os arcanos menores, eles são um pouquinho mais complicados, porque eles são só as figuras assim, ó. Então, eles não nos ajudam a ter o entendimento dos arcanos menores. Enquanto o Rider-Waite,
que é esse outro aqui, que eu mostrei os dois sempre na apresentação, né? Ele mostra que, por exemplo, o 10 de ouros, ele mostra as pessoas numa família, né? Tu consegue ler o tarô a partir das imagens. Então, a minha inicial ideia é que nós trabalhemos as cartas com o Rider-Waite, que ela dá o sentido mais para depois, se tu quiser usar no Marcelle, mas já conhecendo as cartas com as imagens pictóricas, aí fica mais fácil, tá? Mas então, o que eu digo é o seguinte, o tarô, basicamente, ele é os arquétipos, os arcanos, eles são para todas as cartas, todos os tipos de deck. Não varia, basicamente. A não ser que tu determine, tu pode, com o teu tarô, dizer assim, bom, essa carta aqui, ela vai significar, para mim, aqui o 6 de copas, tá? Então, aqui para ti, ela não vai significar X, ela vai significar Y. Se tu decidir, minha querida, tu é dona do teu tarô, do teu significado, né? Cada tarô, ele tem pequenas diferenças nas suas concepções pictóricas, nas suas imagens, mas basicamente é a mesma coisa, né? E o que tu perguntou se eu ia estar ensinando Marseille, Simone? Eu perguntei se você está dando curso só para iniciante. E perguntei, na verdade, você vai dar o tarô completo? Eu vou dar o tarô completo. Só os arcanos maiores? Não, vou dar o tarô completo. E isso vai depender do grupo que se formar, tá? De ser iniciante ou ser avançado. Isso vai depender muito do grupo, né? E com certeza eu vou estar aberta a respostas. Por exemplo, se tu precisar de orientação sobre algumas questões que já são de nível mais avançado, eu estou aberta a gente conversar, né? Isso não tem problema. Mas vai ser muito dentro do perfil que se configurar, né? Ok. Perfeito, menina. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, Aline, tem pergunta? Você veio, aí foi, tô de olho aqui em todo mundo. Não, só adorei. Tô aqui pela Liz, amo ela. Vai passar muitas aventuras. Mas sem viajar também não dá mais tempo de fazer o curso. Tem que viajar em 7 semanas. Ela está indo ao Brasil, mas daqui a pouco, mais adiante, ela vai à Europa, é verdade. E nós vamos nos encontrar na Argentina. Nós vamos para o encontro do Matias de Stefano. Perfeito. Então tá, pessoal. Então acho que a gente pode ir encerrando. Liz, quais são suas considerações finais? Bom, eu quero agradecer por vocês estarem escutando e parabenizar pela forma decidida de estar aqui, de estar já começando um estudo, que essa aula já foi um caminho, os 22 arcanos, de uma forma diferente de se enxergar, eu acredito, né? Não sendo uma coisa pré-determinista, mas dizendo que nós somos capazes de fazer a nossa história, o nosso destino. Eu tenho um canal no YouTube, que é a Lisiane Amorim, que tem vários vídeos explicativos falando sobre o tarô. Eu estou no Instagram como lise.amorim também. Estou à disposição para vocês, qualquer coisa que vocês, alguma dúvida em relação às inscrições, eu estou disponível para a gente conversar. E o que mais? O que eu posso estar esquecendo? Eu desejo para vocês uma jornada do peregrino maravilhosa, que cada vez estejam mais conscientes dos arquétipos que vocês vivem, para cada vez mais fazer a vida mais fácil, porque é isso que a gente quer, que a nossa vida flua mais facilmente.
e espero encontrar vocês em breve. Um beijo grande